Olá, gente. Professor Bruno Lorenzini, aqui, professor de Direito Constitucional aqui do NEAF, e nós vamos trabalhar hoje uma correção, o exame realizado pela FGV, a prova 18ª, tá? E a gente vai trabalhar as questõezinhas de constitucional que caíram lá na prova, algumas questões interessantes que nós começamos a trabalhar agora. Olha só qual foi a primeira questão apresentada, obviamente questão de direito constitucional, apresentada aí no último exame da ordem. A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do município M, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto aposto pelo prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o prefeito do município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal. A partir das informações acima, assinale a opção que se encontra em consonância com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil. Então, logo vemos que a primeira questão aí de direito constitucional da prova envolve o tema do controle de constitucionalidade, como eu falei para vocês já durante o curso. Cada vez mais as provas de direito constitucional na ordem dos advogados tem se sofisticado, tem se tornado um pouquinho mais, trabalha mais os temas da jurisprudência do STF. Nesse caso aqui, a gente vai ver que a solução ela passa por conhecer os instrumentos de jurisdição constitucional. Tá? O que é a jurisdição constitucional? São as ações constitucionais utilizadas no âmbito do chamado controle concentrado ou abstrato, que é o melhor nome, de constitucionalidade. O controle abstrato de constitucionalidade é aquele que realiza uma análise objetiva de compatibilidade entre a lei ou ato normativo com a Constituição. Você conhece já o nome dessas ações: ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a chamada ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você precisa, para resolver essa questão, conhecer o objeto dessas ações de jurisdição constitucional, dessas ações de inconstitucionalidade. E é claro, conhecer o objeto principalmente envolvendo a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, e a ADPF. Não há uma plena coincidência entre os objetos dessas duas ações, sendo que a ADPF ela será subsidiária ao objeto da ADIM. O que eu quero dizer com isso? Se couber a ADIM, que é a ação direta de constitucionalidade, não será o caso de ajuizar a ADPF. Pois bem, então vamos trabalhar um pouquinho. Como sempre, em uma prova de teste, principalmente quando o enunciado é longo como esse, o examinador traz ali algumas informações que são importantes e outras que não são. Você só vai descobrir isso, obviamente, sabendo o objeto e, é claro, analisando as alternativas fornecidas. Então, você vê lá, por exemplo, que, só analisando um pouquinho com vocês, antes da gente passar para as alternativas, você tem aqui algumas informações. Foi uma lei que foi vetada, tá? Então, ocorreu um veto pelo prefeito e esse veto foi derrubado, tá, pela Câmara Municipal. Bom, isso é uma informação importante? Pode ser, depende das alternativas e depende, obviamente, de que matéria o examinador quer trabalhar. Depois ele fala aqui, olha, o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Será que essa informação é importante? Pode ser. Inconformado com a derrubada do veto, o prefeito do município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui normas violadoras da ordem constitucional federal. Então, o prefeito entende que a lei ofende a Constituição Federal, não estadual, tá? Então, ele pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele está querendo trabalhar com um controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que seria possível por intermédio daquelas ações de controle de constitucionalidade concentrado. Vamos analisar, então, as alternativas. Vamos lá.
Alternativa A. O prefeito do município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional federal. B. A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de ADPF, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo artigo 103 da Constituição Federal. C. A Lei Z não poderá ser objeto de ação pela via concentrada perante o STF, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle caso se utilize como paradigma de confronto a Constituição Federal pela via difusa. Tá? E D. Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposto por qualquer um dos legitimados pelo artigo 103. Bom, já vimos, voltando lá ao nosso enunciado, que realmente as informações relevantes são aquelas relacionadas a qual seria o objeto de controle. Então, o objeto de controle seria uma lei municipal, tá? Vimos que aquela questão de ter sido vetado, derrubado o veto, não é importante após ler as alternativas. Também não é importante a questão de ter ali milhares de ações idênticas, leis idênticas em outros municípios. Informação inútil. Quais são as informações úteis para a gente resolver essa questão? Primeiro, é uma lei municipal. É uma lei municipal que vai ser submetida a um processo de controle de constitucionalidade. Então, a gente tem que saber qual é o objeto de cada ação constitucional que seria viável no controle de constitucionalidade concentrado. Porque na alternativa, lá na leitura da questão, ficou muito claro que ele busca a discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é o indício de que ele quer fazer a discussão pela via do controle concentrado. Tá? Outra informação que é importante. Quem quer fazer? O prefeito. Então a gente tem que descobrir se o prefeito é legitimado para ajuizar uma ação de controle de constitucionalidade concentrado. Basicamente, a gente tem que ter o conhecimento sobre, então, resumindo, sobre dois aspectos. Primeiro, o objeto de cada ação. Segundo, quem são os legitimados. Se a gente pegar o artigo, a Constituição Federal, eu não sei se está aqui destacado, mas a Constituição Federal, ela arrola lá no artigo 103, até a própria alternativa cita aqui, ó, no artigo 103 quem são os legitimados, tá? E se você realizar a leitura do artigo 103, você vai descobrir lá que o presidente que o governador e as assembleias legislativas podem ser, depende da pertinência temática, partido político de representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. Se você realizar a leitura do artigo 103, você não encontrará o prefeito. O prefeito não é legitimado para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, tá? E as outras ações de controle de constitucionalidade concentrado, a DPF também, porque os legitimados da DIN, do artigo 103, são os legitimados para a DIN por omissão, a DPF e a DECOM, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Então, se não está no rol do artigo 103, não pode utilizar ação de jurisdição constitucional. Em relação ao objeto, o que é importante nós sabermos? A DIN, ação direta de constitucionalidade, ela tem cabimento contra ato normativo, lei ou ato normativo federal ou estadual, adotando como parâmetro a Constituição Federal. Tá? Então, lei municipal não pode ser objeto de ADIM confrontada com a Constituição Federal perante o STF. Aprofundando o estudo, a gente vai saber que uma lei municipal ela pode ser objeto de uma ADIM estadual, que será ajuizada no Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro a Constituição do Estado. Mas não uma ação diretamente no STF, tendo por objeto uma lei municipal. E mais, tudo aquilo que não for objeto de ADIM, pela estruturação do nosso sistema de controle de constitucionalidade concentrado atualmente, e tratando-se de lesão a preceito fundamental, poderia teoricamente ser objeto de uma DPF. A DPF, então, ela tem um caráter subsidiário à ADIM. Acabei de falar isso para vocês. Então, não cabendo a ADIM, poderia, em tese, se houver ofensa a esse parâmetro do preceito fundamental, mesmo sendo uma lei municipal, poderia ser objeto de uma ADPF. Então, ficou claro duas coisas.
ficaram claras duas coisas, tá? Primeiro, o objeto de uma DIN perante o STF não pode ser uma lei municipal, mas poderia teoricamente ser objeto de uma DPF. Por outro lado, o prefeito não tem legitimação no artigo 103. Acho que agora a gente consegue resolver as alternativas. Olha só. O prefeito... Vamos, então, ler a alternativa A. O prefeito do município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional federal. O prefeito não é legitimado a ajuizar a DPF perante o STF. Ele não está no rol do artigo 103. Alternativa B. A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de ADPF. Já começou errando por aqui. Lei municipal não pode ser objeto de ADPF. Então, alternativa A e B já estão erradas. A Lei Z não poderá ser objeto de ação pela via concentrada perante o Supremo Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle, caso se utilize como paradigma de confronto à Constituição Federal, pela via difusa. Aqui, talvez uma informação a mais seja útil para vocês. Vocês sabem que existe a via concentrada, que são as ações de jurisdição constitucional, e a via difusa, que é aquela que qualquer juiz, em qualquer instância, realiza o controle de constitucionalidade, afastando uma aplicação de uma lei que seja inconstitucional perante o caso concreto. O STF realiza controle pela via difusa? Realiza também. Quando ele vai julgar um recurso extraordinário, normalmente ele está realizando um controle de constitucionalidade pela via difusa. Porém, o que está equivocado aqui na alternativa? Essa afirmação aqui de que atos normativos municipais, em nenhuma circunstância, podem ser objeto de controle concentrado ou abstrato. Podem sim. Em uma DPF, ela pode ter objeto uma lei municipal, desde que essa lei municipal esteja ofendendo um preceito fundamental na Constituição Federal. Então, por isso, essa alternativa está equivocada. Já a alternativa D, os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição e descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo artigo 103 da Constituição Federal. Essa alternativa está perfeita, tá? Ela está ressalvando que existe também a via difusa, isso tranquilo, e está dizendo, olha, a lei municipal pode ser objeto de ADPF, desde que um dos legitimados pelo artigo 103 proponha. O prefeito não é legitimado. Tudo bem? Então, vocês podem descobrir que a alternativa D é a alternativa correta. Vamos resolver, já aproveitando que estamos no tema do controle de constitucionalidade, vamos resolver essa segunda questão, que ela é mais teórica, tá? Quer dizer, você não precisa... no final, você tem que ter um arcabouço teórico, quer dizer, você tem que conhecer mais a teoria envolvendo o controle de constitucionalidade. Ali a gente viu que, na alternativa anterior, foi mais a aplicação da norma, né? Quer dizer, dos dispositivos da Constituição que traçam ali o objeto, os legitimados, enfim. Aqui a gente já tem que conhecer um pouco mais de teoria constitucional. Então, muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. No final das contas, o que procura saber nessa questão, né, e recuperando um pouco da teoria, é quais são os pressupostos necessários para que você realize o controle de constitucionalidade, que nada mais é do que o controle abstrato por intermédio da jurisdição constitucional, que nós já dissemos, são aquelas ações previstas na Constituição para realizar o chamado controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Gente, o que é controlar a constitucionalidade? Controlar a constitucionalidade é você comparar uma lei ou um ato normativo qualquer com a Constituição. Então temos o objeto, que é a lei ou ato normativo qualquer, e a Constituição. Só que essa comparação se dá em um critério hierárquico. Isso é muito evidente, né? A Constituição ela está acima da lei ou do ato normativo.
Você não está apenas, então, comparando, você está comparando dentro de uma relação hierárquica. Quer dizer, se isso aqui não estiver conforme isso aqui vai ser excluído. Ou seja, vai ser invalidado. Então, o que nós concluímos disso? Tá? Há dois pressupostos necessários para que a gente trabalhe com controle de constitucionalidade em um Estado. Porque se nós não tivermos esses pressupostos, não há por que controlar a constitucionalidade de nada. O primeiro pressuposto é que nós tenhamos esse critério hierárquico, ou seja, estabelecer essa relação hierárquica entre o objeto e o parâmetro. Mas, além disso, quem deve estar na parte de cima da hierarquia? A Constituição. Porque aí nós temos efetivamente controle de constitucionalidade. Quer dizer, a Constituição ela é o ápice do ordenamento jurídico, o que já nos dizia Hans Kelsen. Então, a partir desse pressuposto, quando a gente lê as questões aqui, as alternativas, olha, a supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Parece algo que nós acabamos de dizer para vocês. A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Mutação constitucional não é instrumento de jurisdição constitucional. Mutação constitucional é o que nós chamamos de alteração informal da Constituição em decorrência de uma alteração da própria sociedade, uma alteração de toda a conjuntura fática na qual a Constituição é aplicada. Então, na verdade, tem alguns autores que chamam isso de poder constituinte difuso, mas não vamos aprofundar isso aqui. Alternativa C. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Tá, aqui é o seguinte. Primeiro que tem uma análise, gente, de... a gente está analisando principalmente os pressupostos, né? Mas tudo bem. Vamos analisar se essa questão aqui está nos dizendo uma verdade. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional. Quando fala qualquer norma infraconstitucional, está abarcando decretos, regulamentos, quer dizer, atos normativos de caráter secundário. E isso o controle concentrado de constitucionalidade não faz. Isso o que se faz? Faz o chamado controle de legalidade. Então não é qualquer norma infraconstitucional que pode ser objeto do controle concentrado. E quanto ao controle de constitucionalidade, qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. Também não é verdade isso, porque às vezes o decreto regulamentar pode ter o caráter de norma originária, de norma criando efetivamente um direito, um decreto regulamentar autônomo. Esse, teoricamente, poderia ser objeto de uma ação direta de constitucionalidade, um mecanismo de jurisdição constitucional. Então, enfim, parece muito claro aí que nós temos como alternativa correta a alternativa A. Tá ok, gente? Foi um prazer trabalhar com essa correção das questões. Espero que tenha sido claro, espero que tenha ajudado vocês. Até logo.